5 técnicas de vendas para você vender muito mais sem as pessoas nem perceberem que você está vendendo. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso nesse nosso episódio de hoje. Seja super bem-vindo. Detalhe, tá? Técnicas que eu vou partilhar com você, pautadas pela psicologia, pautada pela neurociência, para você usar a seu favor o cérebro, o seu e o do seu possível cliente. 5 técnicas de neuropersuasão. E óbvio, eu deixei por último a técnica mais uau de todas para você arrasar. Serviços, produtos, não importa o que você venda, esse conteúdo pode te ajudar. Por exemplo, um profissional da saúde, um médico, um dentista, deixa eu pensar, um fisioterapeuta, um psicólogo, um advogado, um arquiteto. Tudo que você vende, aplicando o que você vai aprender hoje aqui, vai te ajudar a vender mais com um valor mais elevado e encantar o seu cliente. Inclusive, antes de começar, conta para mim aqui nos comentários o que é que você faz. E bora para a técnica número 1. O outro. O outro? Sim, o outro. Quanto mais você souber do outro, mais você vai vender. Como assim, Gi? Pode me explicar? Posso. Exemplo. Pensa no produto, no serviço que você vende. Qual é o motivo real do seu possível cliente comprar isso de você? Qual é esse motivo? Deixa eu dar um exemplo real. Um dentista que eu já atendi num processo de mentoria, o que ele vendia eram facetas de porcelana. Mas ninguém vai num dentista buscando por facetas de porcelana. O que esse dentista precisava responder era o que aquela pessoa, vamos supor que o Wilson foi lá buscar facetas de porcelana. O que o Wilson está buscando ao usar, ao colocar as facetas, ia falar plaquetas, ao colocar as facetas de porcelana nele. Então, o outro é o seu foco. Você precisa não só focar no o que você vende, mas no que, para que, por que o seu possível cliente está buscando isso. Outro exemplo para você. Também no processo de mentoria, eu já atendi um cirurgião plástico. Qual era o resultado que ele queria na mentoria junto comigo? Ele queria vender mais. Mas a pergunta é, será que ele só queria vender mais? Tipo, encher a agenda dele e ficar igual um maluco fazendo cirurgia plástica? Não, não era. Ele queria poder ganhar mais. Então, o que eu, enquanto uma fornecedora, a mentora que estou ali vendendo o processo de mentoria para ele, eu preciso descobrir o que ele quer ao fazer a mentoria comigo. O que ele quer muitas vezes não é ter a agenda dele cheia, mas ele quer ganhar mais. Então, você precisa fazer esse movimento de entender o que é que o seu possível cliente realmente quer. Por isso é o outro e não o que você vende. Deu para entender? Detalhe, tá? Às vezes o outro, vamos usar o Wilson de novo como exemplo. O Wilson vem até você e ele nem sabe o que realmente ele quer. E aí você precisa descobrir para que você possa, inclusive, potencializar o seu pitch, o seu argumento de vendas na hora de fechar realmente ali o contrato com ele. E para isso você precisa saber fazer perguntas, ajudar o Wilson a descobrir o que ele realmente quer, para que você possa usar isso na hora do seu pitch de vendas, na hora da sua apresentação, na hora que você for vender. Resumindo, foca no outro, ajude-o a descobrir o que ele realmente quer, use isso na sua fala de forma estratégica. O outro nem sabe, faça perguntas para ajudá-lo a descobrir. E ó, antes de eu continuar, já deixa o seu like aqui, porque esse é um feedback que essa dica que eu já partilhei com você até agora já gerou valor. Então, like aí, ó. Técnica número 2. Massa ou luxo? Como assim massa ou luxo? Massa é todo mundo tem acesso, toda a massa, a população massiva consegue ter acesso àquilo. Se o seu produto for um produto de massa, você precisa usar de estratégias de persuasão mostrando que muitas pessoas têm aquilo, que a maioria das pessoas tem aquilo. Agora, se o seu produto, se o seu serviço for um serviço de luxo, não é essa estratégia que você vai utilizar. Se o seu produto, se o seu serviço, ele tem um valor agregado muito mais alto e você usar o argumento de que
todas as pessoas, a maioria das pessoas usam, consomem isso, vai ser um tiro no seu pé. É aí que você não vende, porque esse cliente ele não busca massa, ele busca luxo. Se o seu cliente estiver buscando massa, você vai usar uma estratégia. Se ele estiver buscando algo diferenciado, se ele estiver buscando luxo, é algo diferente, é algo completamente diferente que você tem que falar para ele. Então, identifique, é massa ou é luxo? Para quem você quer vender? Qual é o público que você quer vender, que você quer como seu cliente? Para quem você quer ser referência? Porque para aquele público você vai ser referência. Para quem? Para qual público você quer se posicionar, se comunicar? Respondidas essas perguntas, você vai direcionar toda a sua comunicação para esse público, para o que ele quer. Técnica número 3. Conexão. Conexão é o poder para você vender muito mais. Para você gerar conexão de uma forma rápida, tem várias estratégias que você pode e deve utilizar. Primeira é chamar a pessoa pelo nome. Verifique como é que pronunciam o nome da pessoa. Vou usar o meu como exemplo. Meu nome é Gislene Izquierdo. Ah, é danado por aí me chamarem de Gislaine, de Gisele. Então, leia o nome direitinho da pessoa e se de repente você ficar em dúvida sobre como pronuncia, pergunta para a pessoa: "Nossa, que nome diferente. Como que pronuncia o seu nome?" Aí ela vai dizer, você vai lá e repete direitinho. Chamar a pessoa pelo nome é uma técnica, olhar no olho da pessoa também é uma técnica. Óbvio que você não vai ficar com os olhos estatelado, encarando a pessoa. Não é isso, mas você vai olhar nos olhos dela, chamar a pessoa pelo nome, de repente, de uma forma mais carinhosa. Exemplo: "Ah, meu nome é Gislene, mas fica à vontade para me chamar de Gi", se ela te der a liberdade. Se não, você pode perguntar: "Como você gosta de ser chamado?" Aí a pessoa responde: "Gi". Ok. Agora pode ser que a pessoa responda: "Ah, Gislene mesmo". Aí você tem que fazer o que ela falou. Junto com isso, tem uma outra coisa que você pode fazer, que é sorrir. Quando a gente está conversando com alguém e a pessoa está sorrindo, às vezes, sem perceber, você também começa a sorrir. Por que que isso acontece? Vou te dar outro exemplo. Já aconteceu com você de estar conversando com alguém e a pessoa bocejar? Você nem tá com sono, mas você boceja junto? Por que que isso acontece? Porque no seu cérebro tem neurônios que na neurociência a gente chama de neurônios espelho. Qual é a função desse neurônio? É espelhar o comportamento do outro e aprender mais rapidamente. Então, quando você está sorrindo, você também ativa o neurônio espelho da outra pessoa e ela começa a sorrir junto com você. Óbvio, se sorrir for pertinente. Mas duas ações para você ter para gerar conexão é a escolha da palavra que você utiliza e a velocidade da sua fala. Exemplo, vamos supor que você está conversando com o Wilson e o Wilson ele fala rápido demais. Ele fala muito rápido, às vezes que ele até começa as palavras enquanto ele está conversando com você. Não vai adiantar para você vender para o Wilson você falar bem pausado. Você fazer do jeito que eu estou fazendo agora, muito pausado, o Wilson não vai se conectar com você. Então, o que é que você tem que fazer? Falar na mesma velocidade que o Wilson. Vamos imaginar também que o Wilson ele utiliza algumas palavras-chave. Vou lembrar de uma amiga minha, por exemplo. Ela fala muito a palavra rolê. Ah, não sei o que é esse rolê aqui. Ao invés dela falar projeto, por exemplo, esse projeto, ela fala, esse rolê que a gente está tocando. Então, ao invés, eu quero me conectar com ela. Ao invés de eu falar a palavra projeto, eu vou utilizar a palavra rolê. Outro exemplo, vamos imaginar que o Wilson, além dele falar muito rápido, ele usa palavras como claro, nítido. Quando você for conversar com o Wilson, você não vai falar assim: Wilson, faz sentido o que eu disse? Porque o Wilson não usa essa palavra, mas o Wilson usa. Ficou claro para você o que eu disse? Então, você falou algo e quer validar se o Wilson te entendeu, ao invés de perguntar, faz sentido? Você vai perguntar, ficou claro? Por quê? Porque você analisou, percebeu palavras-chave que o Wilson utiliza e também está utilizando na sua comunicação. Para quê? Para gerar conexão. Porque quando você gera conexão, você vende muito mais. Técnica número 4. Antes de eu ir para a técnica número 4, eu quero saber se gerou valor para você o que eu trouxe até aqui. Ainda tem mais conteúdo, mas até aqui já gerou valor?
Comenta aí hashtag valor, o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que já agregou. Esse é um feedback super positivo e me ajuda a entender o seguinte, pô, tô no caminho certo, a galera tá curtindo esse tipo de conteúdo, vou continuar. E óbvio, se gerou valor para você, pode gerar valor também para outras pessoas. Então compartilhe esse conteúdo, esse episódio, para que o nosso clã UAU possa crescer cada vez mais. A técnica número 4 é a técnica do marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo, que raios é isso? Essa técnica, ela também está relacionada a um princípio da persuasão chamada reciprocidade, que eu também expliquei nesse mesmo vídeo que eu deixei como sugerido para você aqui na descrição. Reciprocidade, resumindo, é o seguinte: eu faço algo por você que você se sente na obrigação de retribuir para mim. Exemplo, eu tinha uma amiga, porque infelizmente eu a perdi pro Covid, e além de ser minha grande amiga, ela era minha vizinha. Moro num condomínio, na casa do lado, essa minha vizinha, essa minha amiga maravilhosa, Dani, morava ali. E sempre que eu fazia um bolo, eu fazia 2, ou dividia a forma e eu levava para Dani. Quando a Dani ia para a chácara e ela colhia as frutas, ela trazia 2 sacolas de fruta, uma para ela e uma para mim. Quando eu faço algo para ela, ela se sente na responsabilidade de devolver para mim. Esse é o lance da reciprocidade. Já aconteceu isso com você? De você ganhar algo e você falar assim: nossa, agora eu também tenho que fazer isso para a pessoa. Isso é reciprocidade. Quando a gente fala em vender mais, você precisa usar o marketing de conteúdo a seu favor. Que raios é isso? É você oferecer para a sua possível audiência, para o seu possível cliente, algo que gera valor e que ele se sinta na obrigação de retribuir comprando o seu serviço, comprando o seu produto. Então, use a internet a seu favor. Pegue o seu melhor conteúdo e poste nas redes sociais. YouTube, sei lá, podcast, Spotify, iTunes, onde você quiser, posts em forma de imagem, sei lá, carrossel no Instagram, post em forma de artigo, não importa. Qual é o conteúdo que você pode gerar para sua audiência? Aliás, postar para sua audiência que vai gerar valor, você vai acionar esse gatilho de persuasão, essa técnica de persuasão chamada de reciprocidade. Então, use o marketing de conteúdo a seu favor. Quanto mais você fizer isso, maior a sua chance de vender. Óbvio que a forma de você falar, seja num vídeo, seja numa live, seja numa entrevista, ou até mesmo de você falar num artigo escrito, precisa ser estratégica. Técnica número 5. Dor ou prazer? O que isso tem a ver com vendas? Tem pessoas que são movidas pela dor. Tem pessoas que são movidas pelo prazer. Você precisa descobrir como o seu possível cliente funciona. Isso eu tô falando de formas do cérebro funcionar. Por isso que é pura neurociência e psicologia. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você é um nutricionista e você vende processos para ajudar a pessoa a emagrecer. Tá, mas para que ela quer emagrecer? Porque ela quer ter qualidade de vida, ela quer ter saúde, ela quer melhorar a autoestima dela, ela quer prazer. Você entrevistou uma outra pessoa, vamos supor que você entrevistou o Wilson, e o Wilson fala assim: eu quero emagrecer porque eu não quero mais me sentir mal quando eu tiver numa reunião corporativa. Quando eu dou uma palestra, eu termino ofegante, eu tenho vergonha de ir para a praia e tirar a camisa. Então, os motivos do Wilson para comprar o processo com essa nutricionista é dor. Isso é um jeito do cérebro funcionar, isso é um filtro mental. Qual é o seu papel para vender mais? Você precisa descobrir se o seu possível cliente é movido pelo prazer ou se ele é movido pela dor. A mesma ação, o mesmo produto e comprar o processo com o nutricionista, ele vai usar um tipo de argumento para quem funciona movido por prazer e vai funcionar outro tipo de argumento para quem funciona no estilo dor, se livrar da dor. Tem outro ponto ainda. Para você vender mais, você precisa gerar medo da pessoa permanecer onde ela tá, se ela ainda não tiver o seu produto, se ela ainda não tiver o seu serviço. E para você aplicar tudo isso, cuide da sua comunicação, da forma de você falar, porque quem fala bem influencia muito mais. Beijos
Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva. Beijo, até o próximo episódio. Tchau!